Muito bem-vindos ao webinar dessa tarde, Eleições, Polarização e Redes Sociais, o que nós podemos aprender por meio dos processos eleitorais no Brasil, na Alemanha, como isso se deu nas mídias sociais e tamanha transformação política pela qual nós estamos passando nos últimos tempos. É uma alegria estar com vocês hoje aqui nessa tarde. Eu sou Pétria Chaves, sou jornalista da Rádio CBN, uma grande interessada nesse assunto, e eu tenho certeza que essa vai ser uma tarde muito proveitosa, de muita troca e de muito aprendizado, de tudo que a gente viu acontecer, principalmente agora nos últimos tempos, e eu estou muito ansiosa por essa conversa. Antes da gente apresentar os painelistas desse webinar de hoje, eu quero convidar aqui para falar um pouco a respeito desse encontro o Amaro Grassi, que é coordenador da Escola de Comunicação da Fundação Getúlio Vargas, está à frente, né, Amaro, do projeto Democracia Digital, que é feito em parceria com a Embaixada da Alemanha em Brasília. Queria que você desse aqui as boas-vindas para quem está assistindo, Amaro, e contasse um pouco para a gente sobre esse encontro. Boa tarde. Boa tarde, obrigado, Pétria. Boa tarde a todos que nos acompanham. Boa tarde, Luciana, nosso convidado internacional, Johannes, bem-vindo. Marco, nosso diretor, e Emil, aí, o parceiro da Embaixada. Dizer que ressaltar, né, que é sempre um prazer e uma honra promover eventos desse tipo, ainda mais em um projeto aí que já entra no seu terceiro ano, não é? Essa parceria entre a Escola de Comunicação, Mídia e Informação da Fundação Getúlio Vargas e a Embaixada da Alemanha no Brasil, não é? Um projeto aí que desde 2020 vem promovendo atividades relacionadas a esse grande tema da democracia digital, não é? Ou da digitalização da democracia, quais os impactos que isso tem gerado na sociedade de maneira geral, mas especificamente na política, né, que é o tema que nos traz aqui. Então, a questão do impacto das redes sociais, da polarização nas eleições, não é certamente um tema novo, mas, por outro lado, também já nos permite, né, ter uma série de um acúmulo, eu diria, sobre essa experiência, sobre os impactos e também sobre o que é possível fazer para conter impactos negativos nesse sentido. Esse debate em particular é um debate que fazia já um tempo que conversávamos aí com a Embaixada para promover, justamente para tentar fazer uma aproximação entre a experiência da Alemanha, não é, que teve recentemente uma eleição que é reconhecidamente um país que conseguiu, de alguma maneira, né, estou aqui ansioso para ouvir o Johannes, um país que conseguiu, de certa forma, conter os efeitos mais negativos, não é, dessa polarização ou da desinformação de maneira geral. E por que não é, agora analisando aí a quente, digamos assim, a eleição brasileira, que também nos traz seguramente uma série já de aprendizados, não é, sobre o que funcionou, o que não funcionou e o que ainda pode ser feito pensando nas próximas eleições. Então, acho que vai ser um debate muito proveitoso, muito qualificado e que tem justamente esse propósito de aproximar duas experiências, né, Brasil e Alemanha, que eu espero possam aprofundar ainda mais laços e aprender, não é, uns com os outros a respeito do que fazer nesse sentido. Então, eu desejo aí a todos uma ótima participação, agradeço a presença de todos, também de todos que nos acompanham. Pétria, sempre uma parceira aí em iniciativas, né, desse projeto. Então, vou só fazer aqui a leitura do nosso tradicional disclaimer, né, para dizer que as manifestações expressas pelos integrantes dos quadros da Fundação Getúlio Vargas e por convidados que participam dos eventos e transmissões online representam exclusivamente as opiniões dos seus autores e não necessariamente a posição institucional da FGV. Reiteramos que todos aqui presentes concordaram em participar desse evento de forma espontânea e, com isso, autorizam o uso de sua imagem para essa transmissão, que ficará disponível posteriormente nos canais oficiais da FGV. Então, obrigado, Pétria, e um bom debate a todos.
Amaro, eu que agradeço e acompanho, como você disse, há muito tempo o trabalho que vocês fazem na Fundação Getúlio Vargas, um trabalho extremamente pioneiro no mundo, e é muito bacana a gente poder acompanhar, sim, essa conversa de hoje. Eu quero também, antes de chamar os nossos convidados, também chamar o Emil Richter, que é o assessor da Embaixada da Alemanha em Brasília, né, Emil? Nessa parceria importante, são muitos aprendizados que eu acho que a gente tem a partir agora do processo eleitoral brasileiro para acompanhar e compartilhar nessa tarde. Emil, boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. Obrigado, Pétria, pela introdução. Boa noite, né, para quem está acompanhando a gente da Alemanha, da Europa, né, que já são 6 da noite lá. Então, eu sou Emil Richter, da Embaixada da Alemanha em Brasília. Lá eu sou responsável pelo Fórum de Democracia Brasil-Europa, que é o nosso diálogo sobre o Estado de Direito, e nesse âmbito que a gente forma parcerias e organiza eventos como esse de hoje para debater assuntos relacionados à democracia, Estado de Direito, tanto importantes tanto para o Brasil como para nós na Alemanha e na Europa. E eu queria começar também agradecendo a parceria com a FGV, né, nas pessoas de Amaro Grassi e Marco Rüdiger, que estão participando hoje aqui, uma parceria muito boa e muito frutífera, né, já há alguns anos, e também agradecer a preparação desse evento de hoje. E também agradeço, né, a participação dos demais participantes, Johannes Hilde, da Alemanha, e também da Juliana Vega. É extremamente importante tê-los com a gente hoje aqui. Eu acho também que, nem o Amaro falou, o assunto que vamos discutir hoje é de extrema relevância para muitos países democráticos, e o momento, na verdade, que estamos estamos hoje, né, que estamos tendo esse evento, é muito oportuno, porque podemos olhar agora para as eleições no Brasil e a experiência que se teve aqui com os desafios, né, trazidos pela polarização, pelos desafios vindo do mundo digital, e comparar as experiências com a nossa experiência na Alemanha nas eleições mais recentes, que se deram há um pouco mais de um ano, então não faz muito tempo. E talvez antes de iniciarmos a nossa discussão, queria talvez destacar rapidamente que ficamos muito impressionados, né, como embaixada da Alemanha, com o processo eleitoral desse ano aqui no Brasil, né, que se deu no meio de um ambiente bem polarizado, mas foi exemplar, foi um processo tranquilo, um processo assim, admirável. Não só nós na Alemanha expressamos essa admiração, mas praticamente o mundo democrático inteiro parabenizou o Brasil. Realmente foi um processo exemplar. E não só a forma como se organizou a eleição, mas como se lidou com esse desafio de fake news, né, o papel do TSE, também em parceria com a FGV, foi muito impressionante. E acredito, então, que temos realmente a aprender muito com o Brasil, né? Nós na Alemanha, nós na Europa. E na verdade, já viemos expressando algumas vezes, né, ao longo dos últimos meses, que temos uma plena confiança na democracia brasileira, nas instituições brasileiras. E posso dizer que essa confiança se confirmou plenamente, né, e realmente agora temos esse resultado impressionante. Então, estou feliz que temos hoje essa oportunidade de trocar experiências Brasil-Alemanha, e que continuamos a fazer isso, porque realmente, como o Amaro disse, temos muito a aprender um com o outro. Então, obrigado a todos que estão participando hoje aqui, todos que estão assistindo a gente, e desejo a todos um bom debate. Obrigado. Nós que agradecemos, Emil. Eu acho que o início, a abertura dessa conversa não poderia ter sido melhor, com esses pontos que você levanta, tanto a questão da democracia, do Estado de Direito, com um palco digital agora que é fortíssimo, então muito se transforma, e a gente está vendo a política acontecer na prática. Inclusive esse vai ser um dos temas hoje aqui nessa conversa. Daqui a pouco a gente vai ter a Luciana Veiga, como você comentou, que é presidente da Associação Brasileira de Ciência Política, falando a respeito também, entre outras coisas, da construção desse pilar democrático no Brasil, como isso se dá, como ela avaliou esse nosso processo eleitoral. Hoje a gente tem aqui, eu não sei se vocês estão vendo agora na tela, mas eu vou contar para vocês um pouco quem são os nossos convidados.
e já chamar o nosso primeiro painelista. Agora a gente tem aqui a imagem de todos os participantes dessa conversa dessa tarde. Nós temos, como já foi mencionado aqui nesse início, o Johannes Hild. Ele é consultor em política e comunicação em Berlim, é especialista em estratégias de comunicação, ele trabalha com política, governo, para diversas instituições, partidos políticos também, e é autor de vários livros no tema que coloca a política, a comunicação, novos tempos da política. Ele vai ser o nosso primeiro painelista aqui nesse webinar. Na sequência, a gente conversa com a Luciana Veiga, que é professora da Universidade do Rio de Janeiro e presidente, como eu disse aqui, da Associação Brasileira de Ciência Política. E, por fim, antes da gente entrar aqui para as perguntas que vocês vão fazer para a gente, os pontos que vocês levantarem, a gente vai coroar aqui essa conversa com o Marco Rudiger, que é doutor em Sociologia e o diretor da Escola de Comunicação, Mídia e Informação da Fundação Getúlio Vargas, uma pessoa que eu tenho o prazer de trabalhar bem perto e de acompanhar as análises, e eu quero muito sentir como é que vai ser essa amarração, Marco, de toda essa conversa. Eu quero começar esse webinar com o Johannes Hild, consultor em política e comunicação, para contar um pouco para a gente como é que foi o processo eleitoral, o processo político na Alemanha ano passado, e talvez, à medida que ele possa contar para a gente a respeito disso, também fazer uma avaliação de como observou o processo eleitoral brasileiro. Tudo isso falando de democracia, falando de palco digital. Johannes, muito boa tarde para você, boa noite para quem está na Alemanha, prazer ter você aqui com a gente hoje. Ja, guten Tag allerseits. Bom dia a todos, saudações de Berlim. Sim, aqui já é de noite, já está escuro. Antes de mais, queria pedir desculpas, infelizmente não falo português, então minha competência linguística não dá para tanto, por isso vou falar em alemão mesmo, mas nós temos intérpretes que fazem isso lindamente, já agradeço de antemão, assim posso acompanhar em alemão o que vocês dizem em português e vice-versa. Agradeço cordialmente pelo convite, é um prazer termos esse debate. Nós acompanhamos as eleições no Brasil atentamente, sobretudo também pensando nos temas que nós vamos discutir no webinário, como que eleições democráticas na era das mídias sociais, debates polarizados transcorrem e como podem mesmo assim ser bem-sucedidos. Por isso, para mim, é uma oportunidade excelente aprender das suas eleições logo depois das eleições, e também queria relatar que ficamos muito, mas muito aliviados com o decorrer bastante tranquilo, em paz das eleições, tudo que aconteceu na sequência. Houve uma certa tensão no ar, a gente acompanhou isso na Alemanha, porque o Brasil é um país importante, é essa a percepção de todos, e por isso a sensação geral foi de alívio, que começou a aumentar quando ficou claro que seria uma transição em paz, como deve de ser numa democracia. Agora, no meu statement bem breve, queria falar da situação na Alemanha. 2021, nós tivemos as eleições para o Parlamento Federal, e aí queria focar em 3 aspectos, falar da democracia na Alemanha. O primeiro ponto é que as mídias sociais, hoje em dia, são uma fonte de informação importante para cidadãos e eleitores também na Alemanha, mas não é a fonte mais importante. No ano passado, o canal mais importante ainda era a televisão. Mais de 80% dos eleitores se informaram sobre as eleições via televisão, e a mídia social também foi usada, e metade dos eleitores usaram esse meio para obter informações sobre a eleição. As plataformas são semelhantes, Facebook está em primeiro lugar, pensando em informações políticas, seguido de Instagram, WhatsApp e YouTube, são os principais canais. Telegram,
pensando na sociedade em geral, não desempenham um grande papel, só alguns usem, mas nós vemos que eleitores das alas radicais usam Telegram bastante, 20% dos partidos radicais que também entraram no nosso parlamento usam o Telegram. Metade dos eleitores usaram as redes sociais para se informar. O uso da mídia social em geral é maior, em torno de 86% dos alemães usam a mídia social de forma regular para tudo que se pode imaginar, para falar com amigos, para fazer compras, para fazer isso, aquilo, na verdade, tudo, mas é menos usado para informação política. E por que é assim na Alemanha me leva ao meu segundo ponto, e esse tem a ver com confiança. Quando nós analisamos a confiança de várias fontes de informação, a gente percebe que entre os diferentes canais, jornal, televisão, rádio, as mídias sociais é que tem menos confiança. Então, quando são conteúdos políticos, a maioria das pessoas avalia que não são credíveis na mídia social, e isso explica porque esses canais das mídias sociais não foram usados tantos para se informar sobre política. Então, o que causa de mais aceitação e confiança são os canais de televisão e rádio, de direito público-privado, que tem uma programação de alta qualidade, e o mesmo vale para o jornalismo, e isso demonstra que isso pode ser um instrumento eficaz contra a polarização e esses discursos. Mas isso também significa para a Alemanha que aqueles eleitores que não confiam nos canais tradicionais estabelecidos e também não têm tanta confiança nas instituições democráticas, estão mais abertas para as informações das mídias sociais. Então, a relação desconfiança das mídias tradicionais e uso de mídia social e desinformação já foi explicado, mas só afeta uma minoria. E isso me leva ao meu terceiro ponto, e tem a ver com o seguinte: a desinformação é um fenômeno problemático também para a democracia alemã. Na verdade, todos os dias estamos expostos à desinformação, principalmente através da mídia social, e nós temos campanhas orquestradas de desinformação que vêm do exterior e também da própria Alemanha. Da Alemanha, nós tivemos desinformação basicamente sobre a pandemia do Covid, sobre vacina, seu efeito, tudo de forma muito direcionada, houve desinformação maciça, e ali nós temos atores de forma consciente e direcionada querem deslegitimar a democracia, o sistema democrático. Na Alemanha, majoritariamente, mas não só, vem do campo mais de direita, e quando a gente vê o que vem de fora do exterior, são basicamente desinformação que vem da Rússia, e no momento tem mais a ver com a guerra na Ucrânia. Uma parte da desinformação não é fácil de se combater, ao contrário, a sociedade, o público, a justiça, porque essa desinformação não veicula conteúdos que são passíveis de penas, de sanções, são narrativas de conspiração, mas nós não temos um conteúdo passível de sanção imediata, e por isso conseguem se disseminar com bastante eficiência, mas temos uma outra parcela da desinformação que contém conteúdos ilegais,
por exemplo, o hate speech, o discurso do ódio, e aqui nós já temos instrumentos de fazer algo. Nós temos uma lei, que é a lei de fazer valer as leis da rede. Ela foi introduzida para exatamente isso, a NetzDG, para combater esse discurso do ódio, conteúdos ilegais nas plataformas. E o cerne dessa lei estipula que os operadores das plataformas, como o Google, têm que retirar conteúdos ilegais dentro de 24 horas. Esse conteúdo precisa ser apagado. Se não está claro se o conteúdo é legal ou ilegal, tem um pouco mais de tempo, o prazo passa a ser 7 dias, mas tem a obrigação de fazer algo, de controlar, de checar se o conteúdo está dentro da legalidade ou não. E, passados 5 anos, já temos os primeiros estudos que analisaram a eficácia da lei, e um estudo realizado por um instituto renomado, o Instituto Leibniz, chegaram à conclusão que no Twitter, só para a plataforma Twitter, devido a essa lei, houve menos discurso de ódio na ordem de 10%. Então, a lei não é perfeita, mas tem um efeito positivo, e por isso a lei alemã se tornou modelo para regulamentação europeia, que foi aprovada no verão europeu, Digital Service Act, que foi aprovada pelo Parlamento Europeu agora no verão europeu, e se baseou nos moldes da lei alemã. Antes de encerrar, para resumir, claro, na Alemanha, a mídia social também agrava a polarização nos debates. Nós vimos isso durante a pandemia, mas nós não temos uma sociedade tão polarizada, e isso também tem a ver com o nosso sistema político, democracia parlamentar, com vários partidos, e os governos normalmente são compostos por coalizões, normalmente 2 partidos, no momento 3 partidos, e isso reforça a cooperação intrapartidária, força os partidos a cooperar, e assim se limita um pouco essa disputa, porque os partidos têm que cooperar. Ao mesmo tempo, nós temos meios de jornalismo de alta qualidade, tanto de direito público-privado como privados, que geram confiança, e essa confiança nos meios de comunicação e nas instituições contribuem para a resiliência da sociedade, e assim consegue-se enfrentar melhor esses fenômenos. Acho que fico por aqui, agradeço a atenção e já aguardo ansiosamente o debate. Muito obrigado. Brilhante, Johannes, brilhante. Eu estou quase sem papel aqui para tanta anotação que eu fiz em relação aos pontos que você levantou, que eu quero, inclusive, já chamar aqui a nossa segunda convidada, que é a Luciana Veiga, presidente da Associação Brasileira de Ciência Política, pegando o gancho nisso que o Johannes Hill conta para a gente do processo eleitoral na Alemanha. Ele cita alguns pontos, Luciana, importantes, que eu acho que é a confiança nas instituições. Fala um pouco aqui sobre a democracia parlamentar, que isso difere da nossa, e eu queria entender se essa diferença, como é que isso se reflete, né? O nosso método político, como é que isso se reflete na polarização, e a tua análise, agora posto o que aconteceu na Alemanha e a visão dele, como é que você viu o nosso processo eleitoral, que se iniciou, né, com muita apreensão. Queria que você fizesse um balanço para a gente, e na sequência depois o Marco vai coroar aqui essa nossa conversa. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, Pétria. Boa tarde pela apresentação tão simpática e por colocar para mim de uma maneira tão interessante, né, a bola passando do Johannes, né? Então, primeiro eu queria, antes de começar a discussão, eu queria agradecer a você pela
a apresentação, queria agradecer e dizer do prazer de estar aqui, né, saudando o Amaro, saudando o Emil, o Iohannes, o Marco Aurélio, né, e a audiência de maneira geral. Então, é muito bom estar aqui para discutir um assunto que é muito recente, né, só pontuando uma questão, eu acabei de sair da presidência da ABCP, então, por alguns dias, eu já só dando uma atualizada, mas eu queria falar, então, um pouco nessa posição, né, da gente poder entender um pouco como é que acontece esse sucesso das redes sociais, né, como ela se torna eficiente, por que é tão difícil limitar o efeito das redes sociais aqui no Brasil. Qual que é o lastro, né, que nós temos aqui em termos de comportamento dos eleitores, em termos dos seus valores, e aí eu vou responder, sim, o que a Pétria colocou, porque é a chave essa questão da confiança, que eu achei bastante interessante, que o Iohannes acabou a fala dele sobre a confiança. Eu acredito que a confiança é a chave para a democracia, e a falta de confiança nas instituições e, sobretudo, a falta de confiança interpessoal, ela fragiliza muito a democracia e sobrecarrega as instituições na hora da proteção do processo eleitoral contra o discurso da fraude e as fake news que a gente viu por aí. Então, nós vamos chegar a esse ponto, ao final da apresentação. Eu queria só fazer um resgate, né, do processo eleitoral desde o início e dizer o seguinte, nós tivemos uma eleição muito polarizada, e essa polarização ela se dá, né, desde abril de 2021, quando o presidente eleito agora, o presidente eleito Lula, na ocasião ex-presidente, ele tem as suas condenações anuladas pelo Supremo Tribunal Federal e permite, então, que ele possa disputar as eleições. Naquele momento, coincide também com um dos momentos mais duros da pandemia da Covid-19 no Brasil, em que se elevou de maneira muito grande e abrupta o número de mortes. Tá? E, nesse momento, a gente tem uma crescida, né, o ex-presidente, atual presidente eleito, aparece para a disputa e cresce de maneira muito abrupta. Da mesma maneira, a satisfação com o governo do presidente Bolsonaro cai de maneira igualmente abrupta, dada a circunstância das mortes. Eu acho importante a gente dizer isso, porque nem sempre, no início da pandemia, o presidente Bolsonaro foi mal avaliado, né? É importante dizer que, naquele momento em que você tinha a questão do afastamento social, do lockdown, quando o presidente aparece contra o lockdown e contra o isolamento social, ele ainda não perde muito da sua avaliação de governo, porque, de alguma maneira, ele verbalizava a preocupação de muitos brasileiros que se chamam de autônomos, e eu acho interessante dizer isso, porque ele tem o apoio muito grande dessa parte da população que não tem uma carteira assinada do CLT, que não tem direito trabalhista, então ele consegue vocalizar muito bem esse segmento do eleitorado, de forma que até ali ele não perdia tanto. Quando começam as mortes, a questão do presidente questionar a vacina foi um divisor de águas na atitude dele em relação à pandemia, e a partir daí você tem, de fato, uma insatisfação muito grande com a sua gestão. Muito bem. Posto isso, naquele momento, as duas candidaturas já se colocam, tá? Então, Lula já começa a liderar a disputa presidencial e Bolsonaro já vai para a segunda colocação na disputa presidencial, quadro que, com pequenas alterações, pequenas mudanças de intenção de voto, se mantém essa tendência, se mantém até o primeiro turno, né? Vai se manter na disputa de maneira geral, mas falando do primeiro turno, acontece dessa maneira. Muito bem.
acontece? Por que se dá essa polarização? Né? O meu argumento aqui, alguns colegas já começam a dizer que existe uma polarização ideológica no eleitorado brasileiro. Isso quer dizer que o que aconteceu em 2018 não teria sido um ponto fora da curva. Tá? Então, é o seguinte, o fortalecimento do agora presidente Bolsonaro não seria um ponto fora da curva. Alguns colegas apontam que Bolsonaro soube organizar e canalizar e principalmente trazer para a centralidade na hora da decisão do voto o conservadorismo do brasileiro. Conservadorismo esse que se manteve ao longo dos anos. Então, o que esses colegas colocam o brasileiro sempre foi conservador, sempre teve um segmento do brasileiro e dos brasileiros que foi muito conservador. O que acontece nesses momentos de que o PT vence a disputa? E aí vem o papel do lulismo, que o André Singer até coloca. Olha, o que o Lula faz, né, é fazer uma união de todos e colocar em segundo plano a questão ideológica. Né? Então, quando o Lula coloca em segundo plano a questão ideológica e coloca um plano de Brasil, de economia que visa a melhoria de todos, do padrão de vida de todos, então você tem, nesse momento, um processo em que a esquerda ganha no país, e aí você tem os dois governos, o mandato Lula e os dois governos da presidente Dilma, que quando quebra um processo que é importante para ela, que era garantir a qualidade de vida e o poder de compra do brasileiro, o brasileiro, então, adere de maneira muito contundente ao discurso da corrupção e tira o apoio dela, tanto é que no segundo mandato, de janeiro a março, a presidente Dilma perde de 20% a 30% de apoio de opinião pública muito rápido. Tá? Então, nesse processo, a gente tem um segmento da ciência política que está reiterando a questão de que a gente tem esse conservadorismo no Brasil e que não se trata de um ponto fora da curva. Nesse aspecto, nós temos alguns colegas que têm, inclusive, resgatado a questão do como foi o conservadorismo, no caso de Carlos Lacerda, e revisitando a teoria, né, a partir do que o Glaucio Ari Soares escreveu sobre o udenismo aqui no Rio de Janeiro, e alguns colegas revisitando a questão do Paulo Maluf, do fenômeno do Paulo Maluf, que foi muito bem tratado sobre esse conservadorismo em São Paulo, né, em particular com Flávio Pierucci. Então, você tem esses estudos que voltam para trazer, identificando no bolsonarismo componentes do conservadorismo tradicional. A gente tem que também colocar alguns componentes aí, quando a gente pensa no que foi esse bolsonarismo. A gente tem que colocar alguns componentes de populismo, né? No que se refere, eu chamaria atenção para 3 componentes. O primeiro componente seria em relação a que o populismo está sempre atrelado a uma crise da democracia, e, portanto, ele sempre vem com um discurso antissistema, né? Então, a gente tem, como se, de verdade, aquele liberalismo progressista, né, dos últimos anos não havia dado conta de entregar o bem-estar social que as pessoas precisam, e, decorrente disso, viria, então, um populismo reacionário, um populismo com uma pegada mais autoritária, né? Então, essa seria o primeiro um componente que estaria presente no bolsonarismo, esse discurso antissistema, né? O segundo ponto que eu diria que tem nesse conservadorismo, né, bolsonarista, que é típico do populismo, é uma ideia de sempre enfatizar uma perspectiva moral. Tá? Então, a grande questão de Bolsonaro não são os seus programas de governo. A grande questão do Bolsonaro é a perspectiva moral e a leitura moral que se faz de tudo. É a questão dos costumes, é a questão da corrupção, tem sempre uma leitura moral na sua leitura da política que é essencial para que se leve ao discurso do antissistema. E um quesito que é muito importante no bolsonarismo
é uma atitude anti-intelectual. Essa atitude anti-intelectual também é típica deste movimento do populismo, né? Então, assim, nessa leitura, né, de um apelo do povo contra uma elite, de uma percepção de uma crise que precisa ser superada, esse anti-intelectualismo ele conversa muito bem com o componente do politicamente incorreto, né? Das maneiras ruins. Então, isso é aceito. Então, muitas vezes a gente via, quando o presidente Bolsonaro falava, né, de maneira rude, muitas pessoas diziam é o jeito dele, né? É o jeito dele, e é uma maneira muito melhor isso do que aquelas pessoas que falam bonito e são falsas. As pessoas que falam bonito e são falsas são as pessoas da elite, né? O presidente Bolsonaro seria, então, a pessoa sincera do povo, né? Então, você tinha esse componente muito forte. Então, é importante a gente ver esses componentes de populismo do presidente Bolsonaro como um ato performativo, né, dotado de funcionalidade própria, tá, que aponta para o conflito político. Tá? Então, um dos componentes dele é a questão do conflito de criar identidades, que também é típica do populismo, de criar identidades nas quais eu me identifico e às quais eu me oponho. E é por essa razão que o presidente tem utilizado de maneira muito forte a teoria da conspiração. A teoria da conspiração ela serve precisamente para que formemos entre nós uma identidade e que nos afastemos do outro, que é a identidade alheia. Nesse caso, o conflito é essencial para que você organize as duas bases que compõem a disputa numa realidade fortemente polarizada e também em decorrência por essa questão do populismo. Muito bem, então, dito dessa maneira, o que eu gostaria de trazer para vocês em termos para sustentar essa questão que eu falei em relação que o brasileiro é conservador? Eu vou trazer para vocês aqui informação sobre pesquisa Cara da Democracia, que é uma pesquisa que é organizada por um pool de universidades, e entre essas universidades que está organizando esse processo todo é o UFMG. Mas eu chamaria atenção aqui para vocês o seguinte, o número de brasileiros que são a favor da redução da maioridade penal. Em 2022, 70% dos brasileiros são a favor da redução da maioridade penal. Tá? O número de brasileiros que são a favor que as escolas ensinem as crianças a rezar e acreditar em Deus. 82% dos brasileiros acreditam, gostariam dessa maneira. Então, nós temos brasileiros religiosos, brasileiros que mão duras, mão pesadas em relação ao combate da violência. Então, só para a gente passar aqui algumas, por exemplo, a gente tem também, olha, a legalização do aborto, isso também é importante. Apenas 16% dos brasileiros são a favor da legalização do aborto. Isso mostra a agenda de costume, não é à toa que em todo o debate, e se a gente pegar como a questão do aborto é tratada reiteradamente nas redes sociais, ela serve para organizar os nós contra eles. Tá? E criando essa discussão. Então, essa perspectiva conservadora, depois a gente pode passar alguns outros dados, são muito importantes nesse aspecto. Muito bem. Nesse primeiro turno ainda, o que acontece? Agora o presidente eleito Lula, não interessava a ele essa discussão sobre costumes, essa discussão ideológica, isso não era uma questão que interessava ao presidente, agora o presidente eleito Lula, ainda que interessasse a Bolsonaro. Por quê? Porque Bolsonaro estava mal avaliado nas pesquisas de opinião pública. Então, não era à toa que Bolsonaro se utilizava dessas estratégias da ideologia. Para o presidente Lula, interessava apenas uma pergunta para ele fazer para o eleitorado. Com quem
o brasileiro esteve mais satisfeito? O brasileiro esteve mais satisfeito com a representação do presidente Bolsonaro ou com a do presidente Lula? Era esse o balanço que Lula queria que fosse feito nessa eleição. No entanto, no primeiro turno, Bolsonaro e o bolsonarismo, né, logrou muito sucesso nesse sentido de trazer a questão da religião, a questão dos costumes, a ponto de, para mim, a maior evidência disso, né, não é nem a eleição, a diferença entre Lula e Bolsonaro, que foi uma diferença muito pequena, mas a maneira como foi eleito o Congresso Nacional, né? Houve um aumento do conservadorismo no Congresso, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados em 2022 em relação a 2018. Assim como houve também, particularmente na região sudeste, onde que há o maior número de eleitores, uma tendência de se eleger os candidatos mais à direita, né, com exceção do Espírito Santo, que é um estado que tem um número de eleitores também menor aqui no Sudeste, mas Minas, São Paulo e Rio foram eleitos governadores mais próximos, né? Ainda que Zema no primeiro turno tenha ficado neutro, no segundo turno ele se aproxima de Bolsonaro. Romeu Zema é o governador eleito do estado de Minas Gerais. Muito bem, rumando para o final, sobre o segundo turno, a gente tem o seguinte: no segundo turno, o presidente Bolsonaro sai fortalecido das urnas, não só pelo seu próprio desempenho, que ficou acima do que demonstravam as pesquisas de opinião, porque o presidente Lula, não consegue se eleger no primeiro turno, na estratégia que ele queria de levar a disputa ali, terminar a disputa ali, e no segundo turno você tem uma redução, tá, da distância entre o número de votos obtidos pelo presidente Lula, agora o presidente Lula, e então e o presidente Bolsonaro. Então, você tem uma redução aí, é importante dizer, Bolsonaro reduz em 4 milhões de votos, a diferença no primeiro turno foi de 6 milhões de votos, a diferença no segundo turno foi de 2 milhões de votos, ou seja, ele tira 4 milhões de votos de diferença em relação a Lula, né? E isso aconteceu basicamente, esse movimento, se a gente pega as pesquisas de opinião, aconteceu basicamente na primeira semana. O que acontece na primeira semana é que o presidente Bolsonaro concentra a agenda. Ele concentra a agenda na medida em que ele consegue o apoio dos governadores já eleitos do estado do Rio de Janeiro, do estado de Minas Gerais, ele consegue o apoio do atual governador de São Paulo, que passa a apoiá-lo, né? E tem Tarcísio, que sai também muito forte da disputa para o governo do estado de São Paulo e que era o seu aliado. Então, ele coloca uma conjunção de forças no Sudeste muito forte e, associada a isso, uma forte campanha liderada pela primeira-dama, pela senadora eleita Damares, em todo o país, para trazer o voto das mulheres, né? E ele traz como estratégia o voto evangélico, porque, afinal de contas, o voto evangélico era um voto mais próximo deles e era mais fácil trazer as mulheres por ali, né? Então, feito isso, que ele tem um crescimento muito grande, mas os fatos que sucedem a partir daí servem para travar a sua possibilidade de crescimento, inclusive porque ele perde o controle da agenda, né? E depois e aí falta um minuto só para eu terminar, ele tem, em última instância, os fenômenos que são das meninas venezuelanas, a fala deles em relação às meninas venezuelanas, que ele sugere que as meninas estavam bem arrumadas num sábado de manhã para fazer programas. Então, sugere uma prática de prostituição entre as meninas que não correspondia com a realidade. Isso toma uma semana dele até que ele decide se justificar, pedir desculpas, né? Depois você vê, em paralelo a isso, a questão da desindexação, a fala da desindexação do salário mínimo, que causou uma preocupação muito grande,
no Brasil, particularmente entre os aposentados, porque o salário mínimo, ele pauta a aposentadoria no Brasil, ele pauta alguns programas sociais, então isso, a preocupação com a desindexação do salário é muito importante, né? Ainda que o presidente tenha falado que vai desindexar para melhorar, a falta de confiança entre as pessoas não faz com que isso seja levado a sério, essa defesa dele. Depois tem a questão do apoiador dele, Roberto Jefferson, que faz uma acusação, a ministra faz um ataque à ministra do Supremo Tribunal, a polícia vai à sua casa, até porque ele já era uma pessoa presa, né? Então, ela vai, quando ela chega na sua casa para efetuar, trazê-lo para a prisão, aí o que acontece, ele recebe a Polícia Federal com bombas, né? Ele manda um armamento em relação à Polícia Federal, e aqui foi muito ruim, porque o que acontece nesse momento é que toda a agenda que era a favor de Bolsonaro se volta contra Bolsonaro, porque a questão do armamento, a questão do posicionamento em relação aos policiais, Bolsonaro é a favor dos policiais, Bolsonaro é a favor do armamento, e Bolsonaro é contra, faz ataques ao STF. Então, naquele momento, ficou muito confuso, a agenda aí causou, as redes vão mostrar, né, as redes aí da FGV mostra, causou um certo bloqueio, não se sabia muito bem como deveria se comportar naquele momento. E, por fim, na véspera da eleição, a atitude da deputada Carla Zambelli, com a arma na mão, também serviu para colocar o Bolsonaro sempre muito na defensiva. Quando você perde o poder de agenda, você perde a chance de crescer na eleição. Então, foram algumas coisas que atrapalharam o Bolsonaro na reta final. O Bolsonaro mira muito para a STF, deixa o Lula tranquilo, sem contar que a questão da desindexação é uma oportunidade que o Lula traz para a questão da economia de novo. A gente fecha a eleição com a pauta da economia que favorecia mais a Lula do que favorecia a Bolsonaro. Então, essas são as minhas colocações em relação à coisa. Eu queria mostrar que um ponto que é importante é que a questão do intervencionismo. Se me permite, Petra, só mais um minutinho só para falar dessa questão do intervencionismo, é que hoje está bombando nas redes sociais, a gente olha aí pelos estudos da FGV, a questão do intervencionismo. A questão do intervencionismo ganha força nesse momento que eu falei, a partir da segunda semana, quando as pessoas começam, os apoiadores de Bolsonaro, começam a perceber que ele perde o controle da agenda, cresce muito o apoio à intervenção, porque naquele momento eles percebem que vencer a eleição ia ser muito difícil. E nesse momento, então, para que vocês tenham ideia, entre os eleitores do Bolsonaro, aqueles que acreditam, entre os eleitores do Bolsonaro, em situação de corrupção, que é o que o Bolsonaro coloca, que o PT é corrupto e tudo mais, 53% dos apoiadores de Bolsonaro são a favor da intervenção militar em cenário de corrupção, de acordo com essa pesquisa de opinião, que é a Cara da Democracia, em junho de 2020. Então, existe, de fato, toda essa discussão da fraude, da intervenção, ela nasce dessa percepção de falta de confiança nas instituições e na democracia. Depois a gente pode avançar mais, desculpa por ter passado do tempo. Obrigada. Foi maravilhoso, Luciana. Eu quero, antes de jogar a bola para o Marco Rudiger, deixar 2 pontos para você e para o Johan, para a gente também colocar aí e deixar isso bastante... para vocês pensarem aí, para a gente responder depois da fala do Marco. Para você, eu queria te deixar a questão de que o fato das condenações anuladas do ex-presidente, agora presidente eleito Lula, em 2021, isso contribui para essa criação do discurso contra as instituições, para essa dúvida em relação às instituições brasileiras? Acho que é importante, eu queria que você entrasse um pouco mais nessa questão, até para a gente entender. Já tem perguntas também da nossa audiência. Você pode mandar sua pergunta aqui nesse link que está abaixo do vídeo. Já estou recebendo perguntas que também vão nesse sentido e a gente entrar um pouco mais. E eu queria deixar a pergunta para o Johannes, para a resposta também depois do Marco. Diante de tudo isso que a Luciana colocou para a gente, existe algum paralelo
histórico, político histórico, com a Alemanha em relação a essa postura do eleitor, essa postura não só conservadora, mas duvidosa das instituições, com uma pauta moralista muito forte. Me parece um pouco até contrário do que o Johannes trouxe para a gente na fala dele. Então, eu queria perguntar, depois do Marco, se tem algum paralelo histórico-político, essa configuração da população em relação aos anseios que tem em relação às suas lideranças políticas. Tá? Mas isso para depois do Marco Rudiger, nosso diretor que está aqui agora, para amarrar essa conversa, depois de duas falas muito importantes e contundentes, né, Marco, a respeito do que foi o processo na Alemanha, o que foi o processo no Brasil, e vocês, da Fundação Getúlio Vargas, com muitos dados, como é que vocês puderam também mapear toda essa oscilação da opinião pública, e que é um mapeamento, né, Marco, que acontece agora em tempo real. Isso é um grande desafio, né? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem, Petra? Então, estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Perfeito. Perfeito, então. Não, pois é, a gente faz esse mapeamento e a gente acaba cruzando isso aí com uma série de dados, assim. Então, eu estou ouvindo as duas intervenções anteriores, né, que extremamente interessantes e me fazem aqui refletir. Na verdade, eu queria tentar puxar um ângulo assim um pouquinho diferente, mas que conversa com o nosso mapeamento, sim, é claro. Que a questão é a seguinte: eu acho assim, eu acho que a ideia da confiança ela é absolutamente central ao problema que a gente vive hoje. E eu acho que existem várias, na verdade, várias razões para a polarização acontecer do jeito que acontece. Por exemplo, se você não tivesse lideranças extremamente carismáticas, você não teria, talvez, esse grau de polarização como você teve hoje, né? Eu achei curioso, por exemplo, aqui no Brasil, que um dos candidatos de centro acusava recursivamente a esquerda, notoriamente o Lula e o Partido dos Trabalhadores, de serem, digamos assim, o elemento indutor do nascimento do bolsonarismo, do movimento de um movimento de contraposição radical à própria esquerda, que seria o bolsonarismo, né? Isso foi Ciro Gomes falou isso a campanha inteira. Terminou em quarto lugar com 3% só dos votos. É um discurso que não colou. Mas o fato é que isso meio que ficou no ar, essa questão. E eu acho que essa é uma falsa, na verdade, é uma falsa questão. O que, na minha opinião, levou a esse surgimento foram duas razões. A primeira, um contínuo enfraquecimento do centro político. Ele cada vez menos foi capaz de construir pautas e agendas que dialogavam diretamente com anseios da sociedade civil. Mesmo na época do Real, né, que se teve um muito bem-sucedido combate à inflação no Brasil e levou à reeleição do presidente Fernando Henrique Cardoso, etc., ainda assim, eu me lembro do professor que nós tivemos, eu e Luciana, que foi o Vanderlei Guilherme, que dizia que os ganhos da moeda não atingiu, digamos assim, as camadas mais profundas, as camadas subalternas mais profundas. Então, existia uma camada realmente que não era tocada por isso. E o PT conversou com isso. E conversou com outros segmentos, e conversou, sobretudo, na construção de saídas para a sociedade civil que geraram desenvolvimento para o Brasil bastante auspicioso por um bom período de tempo, né? Mais de uma década, na verdade, e que se aponta isso muito como um sucesso por conta da conjuntura externa, mas isso não é exatamente verdade. Não é exatamente verdade, né? Na verdade, houve políticas muito interessantes e muito importantes e muito estruturantes no Brasil, né? Inclusive com avanços sociais bastante significativos, políticas de cotas, maior porosidade das estruturas estatais, inclusão, combate à discriminação e auxílios muito mais bem desenhados, de forma a vincular concessão de auxílios à manutenção de crianças nas escolas e políticas de desenvolvimento. O Brasil
O Brasil, inclusive, se fizer a conta, né, se falou tanto assim, a esquerda financiou o metrô lá em Caracas e tal. Tem que se fazer a conta direito, quanto custou o metrô e quanto, na verdade, o Brasil lucrou de comércio, por exemplo, com a Venezuela. Então, tudo isso são questões que acabaram sendo muito mal colocadas e acabaram sendo muito distorcidas. Então, eu queria trazer assim, a seguinte questão, né? A polarização depende de uma série de fatores, inclusive lideranças carismáticas, muito fortes, num momento de enfraquecimento do centro político. Então, de certa forma, o centro político também propiciou esse surgimento dessa alternativa radicalizada. Mas eu diria assim que confiança acaba sendo um elemento central, e isso eu acho que nós três estamos de acordo nesse aspecto, né? E a confiança, a polarização, ela ocorreu num cenário de desconfiança radicalizado, né? E esse cenário ele foi construído a partir de alguns fatos, isso é verdade, né? Não há como negar, né? Mas foi exponencializado por narrativas, pela construção de narrativas, pelo uso amplificado e distorcido desses fatos. E aí eu acho que a tecnologia de plataformas sociais, de mensagerias tipo WhatsApp e outros meios, né, conjugado com estratégias de desinformação muito bem planejadas, levaram também a esse processo, essa radicalização. Então, voltando ao ponto original, né, a gente tem que pensar o seguinte, que a questão da confiança ela acaba sendo central. Então, por que o cenário que inicialmente era uma utopia positiva, né, de todos, né, a partir da ampliação, digamos assim, do uso das redes sociais, das plataformas sociais, da internet como um todo para a construção de consenso, da ampliação da participação política e cívica a partir das microcontribuições de tempo e tudo mais, e cada cidadão pode fazer a partir do seu celular, a partir do seu computador, e que gerou toda uma expectativa bastante assim auspiciosa de futuro, foi deformada numa distopia que foi bastante desagregadora da sociedade, disruptiva da boa norma, digamos assim, democrática e civilizatória, né, humanística, e, por fim, da própria ampliação da corrosão do Estado e da confiança no homem público. Então, eu diria o seguinte, que quando a gente pega, por exemplo, vou dar só um exemplo, pega os dados da Bertelsmann Stiftung, né, Fundação Bertelsmann. Se você compara, por exemplo, o índice de democracia, de desenvolvimento da democracia, né, e compara o Brasil, pega o caso só do Brasil, e compara temporalmente, você pode fazer pelas ferramentas que estão, enfim, disponíveis ali. Se você compara os dados desse ano do período Bolsonaro com o período Lula, você vê, na verdade, em várias das dimensões do que seria uma boa governança, uma boa estrutura estatal, digamos assim, uma retração bastante clara nesse aspecto, né? Então, se utilizou a desconfiança e a manipulação dessa desconfiança para corroer ainda mais a confiança, ou seja, isso é uma estrutura circular muito negativa, muito destrutiva, né? E, a partir daí, se favorecer a polarização, né? Mas, no entanto, nesse período, nesse percurso, o que se fez foi uma continuidade dessa corrosão de confiança, porque parte significativa da derrota do Bolsonaro foi porque ele foi traindo a confiança pública. A fidúcia do governo foi se dissolvendo crescentemente, principalmente durante a pandemia. Não porque a pandemia pudesse ter sido evitada, mas ela poderia ter sido minorada, ela poderia ter sido o seu impacto poderia ter sido conduzido de outra forma, e também faltou uma empatia enorme da liderança do incumbente, na ocasião, Bolsonaro, e na sua capacidade de solidariedade ao próprio povo, ou de esforço da máquina pública no Brasil,
que tem um sistema, por exemplo, de vacinação extremamente eficiente, que foi paralisado praticamente por questões ideológicas, e aí foi um somatório também de contínua desconfiança do próprio governo Bolsonaro e das promessas que ele fazia. Por exemplo, os auxílios que foram dados aqui recentemente por conta da questão econômica no Brasil e do aumento da pobreza, da fome, etc., eram nitidamente não realizáveis no orçamento de 2023. Isso ficou claro também. Então, a fidúcia do governo foi se dissolvendo. Então, a gente tem uma situação que é o seguinte: a eleição do Lula foi uma resposta, digamos assim, de certa forma, auspiciosa em preservar a democracia e uma visão, digamos assim, uma retomada de uma perspectiva humanista, solidária, preocupada com o meio ambiente, preocupada com a desigualdade, preocupada com a inclusão e tudo mais. Ainda assim, eu não creio, e isso é importante, olhando agora para o futuro, né, que o governo Lula vai tentar radicalizar mais ainda essas pautas. Ele vai fazer cumprir a lei, ou seja, o que está lá, por exemplo, cotas, inclusão social, auxílios, né? Isso tudo ele vai manter, obviamente, mas assim ele vai se concentrar em algumas coisas. Vai se concentrar, por exemplo, numa reforma administrativa, numa reforma tributária, né? E é um governo que vai ter uma dificuldade de relação com o Congresso, que vai ter que ser construída, várias concessões vão ser feitas. E aí eu me pergunto, em essência, o que vai ser feito para se, de fato, reconstituir um grau de confiança que permita com que não haja novamente uma situação de polarização tão radicalizada e de, mais uma vez, uma frustração do eleitorado. Eu quero ressaltar isso. A frustração contínua do eleitorado gera o espaço para políticos de extrema-direita radicalizados, né, de uma índole proto-fascista, e que aí sim pode ser crescentemente danoso, talvez de uma forma mais permanente, à própria democracia. O objetivo do Bolsonaro era, claramente, um executivo unitário, ou seja, um executivo que não era contrabalançado pelos outros poderes, pelo judiciário e pelo legislativo, e, na verdade, isso não foi possível ser feito, daí a derrota dele para o Lula, que, enfim, foi fundamental, mas, no meu entender, não suficiente para vencer a polarização. Então, o resgate dessa credibilidade, de alguma fidúcia na capacidade do Estado democrático, da democracia e da política de fazer entregas consistentes para a sociedade civil em relação às expectativas que tem, ou pelo menos de dar clareza das suas dificuldades e limites, né, acaba sendo um elemento muito central. A fidúcia não é só o resultado final da entrega, mas todo o processo de discussão do que é possível, né, e como é construída, então, uma agenda de prioridades dentro do que é possível. O presidente Lula, durante a eleição, algumas vezes se remeteu a esse assunto. Falou que as pessoas iriam participar da discussão do orçamento, das prioridades do orçamento. Quando ele falava isso, ele fazia um resgate da ideia do orçamento participativo, que é uma ideia que vem da história do próprio PT, principalmente do Rio Grande do Sul, de muitos anos. E ele, de alguma forma, intuiu, ou alguém falou para ele, que talvez, usando os novos meios de comunicação, isso seria possível. Eu não vejo essa pauta emergir. Isso me preocupa profundamente. Por quê? Porque eu acho que, de fato, a possibilidade de utilização dos mesmos meios que ajudaram a amplificar e acelerar a corrosão da confiança na democracia podem ser usados para prevenir, proteger a própria democracia e recuperar, inclusive, parte da credibilidade que é necessária a uma boa governança do país e a confiança nas instituições, né? Então, eu pergunto se é possível, nesse cenário, se construir alternativas que são estruturantes de uma nova forma de gestão pública, né? Qual seria o papel da sociedade civil nisso, né? E como a comunicação
e a transparência poderiam ser elementos, digamos assim, estruturantes de uma nova forma de gestão. E aí eu acho que é o grande ponto, porque não me parece que a gente consiga, de uma vez por todas, afastar a possibilidade de ter um retorno, digamos assim, do bolsonarismo, se nós não fizermos no Brasil uma espécie de uma reengenharia das estruturas democráticas. E isso só é possível, e é possível, com certeza, usando de forma eficiente as ferramentas de comunicação, que são os mesmos elementos que puderam propiciar o aumento e radicalidade da polarização. Então, como é que os setores, os segmentos democráticos conseguem trazer para eles, recuperar essa potência que não deve ser exercida só durante a eleição para convencer o eleitorado, mas como uma forma contínua de participação cívica no processo de decisão do país, de transparência e, portanto, de aumento da confiança naqueles que conduzem o país e nas instituições. Eu me preocupo com isso, porque, ainda que isso tenha sido tocado de forma marginal na campanha, ainda foi, mas de forma marginal, né? E ainda que outras pautas sejam, de fato, realmente importantes, o país, e principalmente o campo democrático, tem que se preocupar que ele não pode falhar. E isso significa alguma ousadia. Isso significa uma coisa que o Bourdieu chamava de uso de contrafogos, né? E os contrafogos, nesse caso, numa sociedade da informação, e o Brasil é uma sociedade altamente informatizada, quase todo mundo usa celular, quase todo mundo acessa sites, quase os sites digitais, os meios digitais, né, se amalgamaram de tal forma na vida do brasileiro que hoje você escuta o rádio pelas mídias digitais, você vê a televisão pelas mídias digitais. Então, é uma mudança radical, pivotal, talvez um dos países mais avançados nesse aspecto no mundo e, portanto, também mais suscetíveis à desinformação por esses meios. Isso tem que virar uma parte integrante central da estrutura governamental e da estratégia das políticas públicas para que a gente não volte, não vá revisitar essa situação terrível que nós passamos pelos últimos 4 anos e a gente evite coisas como manifestações fascistas ou protofascistas que aconteceram em algumas regiões do país da forma mais execrável possível. Então, eu termino aqui só trazendo isso daí. Eu concordo que a confiança é um elemento central, eu acho que vários fatores contribuíram para isso, acho que a comunicação foi absolutamente central, e a comunicação digital foi o grande elemento, digamos assim, que foi pivotal para uma vitória da direita, também, ao mesmo tempo, é o grande elemento que pode fazer com que a democracia se fortaleça. Mas eu não vejo na pauta hoje isso sendo colocado como uma prioridade absoluta. Eu acho até que boa parte dos políticos tem uma desconfiança muito grande de um excesso de transparência. E isso pode ser o grande problema que a gente vem enfrentar. É isso que eu queria dizer por agora. Maravilhoso, Marco. Brilhante. Eu acho que é a deixa perfeita para a gente voltar com o Johannes. Estamos recebendo ótimas perguntas da nossa audiência. As perguntas estão sendo mandadas aqui pelo link abaixo na nossa transmissão. Eu já vou começar a fazer essas perguntas para todos os nossos painelistas. Só quero jogar essa bola para o Johannes para a gente amarrar isso que o Marco levanta a respeito quais as garantias que a gente tem, né, os antídotos contra fascismos de toda ordem, quais os antídotos contra regimes totalitários de toda ordem, e talvez jogar para o Johannes aquilo que eu perguntava antes da exposição do Marco, se há um paralelo, claro que talvez haja, né, devido à história política da Alemanha, quais paralelos a gente pode encontrar entre movimentos políticos que acontecem e como a própria Alemanha atuou para fomentar esses anticorpos que garantissem a democracia, Johannes, para a gente aprender um pouco, né, com esse diálogo. Sim, muito obrigada também aos dois palestrantes que falaram antes de mim. Agora,
pelas suas intervenções interessantes. Vou começar a descrever alguns paralelos, porque esses realmente existem. Não é que agora nós temos um partido populista da direita que pode ter uma maioria, mas nós temos esse partido, é um movimento populista da direita que vem se fortalecendo nos últimos 10 anos. E entre o bolsonarismo e esse movimento populista alemão, existem alguns paralelos muito interessantes. Temos um partido na Alemanha, a AfD, a Alternativa para a Alemanha, que está no parlamento com elementos da extrema-direita, populistas da direita. O partido se radicalizou nos últimos anos e hoje já está sob observação do nosso serviço secreto. A proteção constitucional é o serviço secreto da Alemanha, que atua dentro da Alemanha e que observa grupos que são contra a Constituição. E na verdade, esse serviço secreto nós instituímos após o nacionalsocialismo que nós tivemos na Alemanha no último século. E nós também chamamos isso de proteção da democracia. É um conceito que foi desenvolvido após o nacionalsocialismo. Então, esse serviço secreto interior na Alemanha é uma polícia que tem a possibilidade de observar grupos que são contra a Constituição. E esse partido, a AfD, está sendo observada esse ano oficialmente por causa de atitudes da extrema-direita. Esse partido, isso é muito importante observar, esse partido tenta sempre entrar em rede com movimentos populistas internacionais. E foi interessante também, após a eleição no Brasil, uma figura bastante conhecida, Beatriz von Storch, após as eleições no Brasil, já articulou essa ideia de possível fraude no Brasil antes de sequer Bolsonaro ter falado alguma coisa. Quer dizer, demorou um tempo até o Bolsonaro se posicionar. E esse partido na Alemanha já, como na época com Donald Trump, assumiu essa narrativa da fraude eleitoral. E aí nós vemos os paralelos e como esses movimentos populistas de direita estão conectados e aprendem um dos outros, e esse partido alemão aprendeu e abraçou muito dos outros atores acionistas de direita, aprenderam muito com Trump, tem intercâmbio com Steve Bannon, o assessor de Trump. E por isso a gente constata, com base nessa narrativa, nas suas mensagens, muitos paralelos. E o que a Luciana descreveu, essa atmosfera de antidemocracia, anti-instituições, isso faz parte do populismo, do radicalismo dos partidos na Alemanha, mas tem um outro elemento tão importante quanto e marcador característico, eles são contra migração. Então, é um partido populista, extrema-direita, que também faz política identitária. Então, eles querem uma sociedade culturalmente homogênea, rejeitam a migração. Isso se viu muito fortemente em 2015 e agora, na época era a guerra da Síria, quando muitos refugiados dos países árabes vieram para a Alemanha e eles incitaram o ódio contra os refugiados, asilos foram atacados na época
E esse partido, através da sua postura, das suas falas, foram semeando ódio, envenenando as pessoas, que motivou as pessoas a intervir contra refugiados, terem atitudes violentas, vendo realmente asilos pegando fogo. Então, há paralelos. E outro paralelo é o uso da mídia social. O partido AfD é um partido que tem um alcance bastante grande nas mídias sociais, muito mais no Facebook, comparado aos outros partidos alemães. O partido cresceu com as mídias sociais, esse partido foi fundado não faz 10 anos, e o seu surgimento está estreitamente vinculado ao surgimento das mídias sociais. Então, eles criaram uma bolha de extrema-direita. Aquilo que eu descrevi antes, que nós temos uma minoria na Alemanha muito receptiva para a desinformação, que é muito desconfiada das instituições. Esse segmento da população é clientela, são fregueses desse partido. Ali é que eles acham adeptos, ali nesse segmento é que eles conseguiram um eleitorado bastante fiel, porque os eleitores do AfD estão muito ligados ao partido, os partidos democráticos quase não conseguem chegar nessas pessoas, nesses eleitores. Nós temos uma constelação dos diferentes partidos na Alemanha. São 6 partidos e o partido AfD está fechado em si. Normalmente, os eleitores migram entre os partidos democratas, vão dos conservadores para os social-democratas, dos conservadores para os verdes. Então, há essa migração dos eleitores constantes, muita movimentação, uma flutuação entre os partidos. Então, essa fidelização dos eleitores pelos partidos diminuiu muito, só que justo esse partido de extrema-direita, o AfD, conseguiu uma fidelização enorme, isso é uma especificidade, mas na Alemanha como um todo, eles chegam a 15%, nas sondagens estão longe de uma maioria, também não conseguem celebrar uma coalizão, porque normalmente na Alemanha você não consegue governar sem coalizão, só que nenhum partido quer formar uma coalizão com o AfD, com esse partido de extrema-direita, mas há mais uma especificidade no leste alemão, na antiga RDA. Nós somos um país federal, 16 estados federados, e nós temos governos estaduais fortes, e aí o poder está distribuído entre o nível da federação, que seria a União no Brasil, e os estados, e a política cultural, educacional é competência basicamente exclusiva dos estados, e no leste alemão esse partido de extrema-direita está em primeiro lugar, e isso, claro, suscita enorme preocupação em todos os atores democráticos, porque isso não significa que eles poderiam formar uma coalizão lá, mas como as pessoas estão muito receptivas, abertas para esse partido, o AfD é preocupante e já citou muitas discussões. Último ponto, a Luciana também abordou isso, as posições morais, moralistas, se isso também desempenha um papel na Alemanha. Sim, de certa forma, sim. Esse movimento populista de extrema-direita, eles tocam esse piano. A dimensão do conflito sociocultural. Na Alemanha, nós temos uma definição da concorrência política através de uma dimensão de conflito socioeconômica, são questões distributivas, questões de justiça, por exemplo, política tributária, isso seria socioeconômica, mas também temos uma dimensão de conflito sociocultural, que são questões de valores, mas aí também entra autodeterminação, identidade de gênero e
isso entra na dimensão sociocultural. E o Partido Populista de Direita trabalha com essas questões. Quando olham para o programa deles, vão achar muito, excessivamente, posições culturais e menos questões econômicas. A questão que se coloca, o que é mais importante para as pessoas quando vão votar? Questões econômicas, porque aí poderiam tender a outros partidos, ou são essas questões culturais? E aí tenderiam mais para um partido como o AfD. Então, tem a ver com os problemas, o que preocupa as pessoas, o que mexe com as pessoas. E, claro, muitas vezes questões econômicas são culturalizadas, sobrepõe-se às questões econômicas, questões culturais, e esse partido tenta fazer exatamente isso. Então, eu vejo muitos paralelos, muitos pontos em comum, e eu também vejo essa tentativa de aproximação do partido de extrema-direita alemão a Bolsonaro e Trump, porque muitas coisas que Bolsonaro e Trump já conseguiram, o AfD ainda não conseguiu, mas gostariam de conseguir, então eles se orientam nesses outros que já chegaram lá. Perfeito, Johannes. Perfeita colocação. Muito interessante toda essa articulação que ele comenta, né, Luciana, sobre estruturas para monitorar a democracia. E me parece que isso está começando a ser discutido aqui no Brasil agora, ainda com a confusão do que é liberdade de expressão, do que é o que eu posso ou não falar, do que é discurso de ódio ou não. É tudo ainda muito confuso. A gente tem uma pergunta da nossa audiência aqui para você, foi a primeira pergunta que foi feita aqui, que eu quero dirigir para você, é uma pergunta da Ana, que eu acho que conecta muito com tudo isso que a gente está falando. A Ana pergunta o seguinte: a polarização se intensifica ano a ano no Brasil depois da disputa entre a Dilma e o Aécio. Vocês consideram que nós poderíamos ter agido antes para evitar a conjuntura atual? Eu lembro até de uma pergunta que uma vez eu fiz para o ministro Barroso, eu questionava se a justiça, e a justiça eleitoral, de uma maneira geral, não tinha subestimado o poder das redes sociais, né, lá atrás, isso até antes de 2018. Então, eu queria essa contextualização sobre a polarização, se a gente poderia ter agido antes. E, na sequência, também tem uma boa pergunta falando sobre conservadorismo, que eu vou querer dirigir para você e para o Marco. Tá, mas eu já respondo de uma vez ou eu escuto a do conservadorismo? Já respondo. Pode responder, depois a gente faz a próxima. Tá bom. Então, trazendo aqui algumas perguntas que você tinha colocado também, eu vou responder essa da urna e essa que foi colocada pela audiência quando eu falar da confiança. Primeiro, eu volto àquela pergunta que você me perguntava se as condenações anuladas do presidente eleito Lula deram subsídio para um discurso de ataque às instituições, ataque ao STF, ataque ao PT e à esquerda de maneira geral. Elas deram, existe uma coisa que é bastante interessante, que a gente já fez alguns estudos, querendo perceber qual que é o impacto da corrupção. A corrupção, o tema da corrupção, ele não atinge de maneira igual a todos os candidatos e em todos os momentos, não. Ele tem, em alguns momentos ele logra mais sucesso, em outros ele logra menos. Então, por exemplo, o tema da corrupção, da questão da Lava Jato, na ocasião do impeachment da presidente Dilma, teve impacto muito grande depois que a economia tinha tido. Então, primeiro, o que acontece? Primeiro, que fragiliza a adesão ao presidente Dilma é a economia. A economia fragilizada, as pessoas começam a aceitar as denúncias de corrupção e colocá-la como uma justificativa para se voltar contra a presidente Dilma. Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é essa situação. O que a gente tem que lembrar é o coro, né, de maneira geral. A gente tem 13, o que acontece em 13? Tudo muda depois de 13. Depois das passeatas de 13, tudo se transforma. Há uma queda
enorme, abrupta, na avaliação de todos os governos, o governo da presidente Dilma, no governo estaduais, um questionamento nunca antes visto em relação a todas as instituições democráticas, Congresso, Judiciário, partidos. Então, a vida parece que muda de uma hora para outra no que se refere à relação com as instituições e com a democracia. Depois desse processo, o que acontece? A gente tem a eleição da presidente Dilma, que ainda consegue se reeleger a despeito daquele questionamento generalizado que aconteceu depois de 13. No entanto, ela não consegue terminar o seu mandato porque aumenta de maneira exponencial as denúncias em relação ao Lava Jato, tem um aumento da inflação e uma perda, e aí com crise da energia e vários outros fatores contextuais, que o brasileiro perde enormemente seu poder de compra. Isso fragiliza muito a opinião pública, a presidente Dilma na opinião pública, e isso reflete no Congresso Nacional, porque, afinal de contas, ela perde o escudo na opinião pública, perde o escudo no Congresso, e aí a gente tem, então, o impeachment da presidente, e, nesse momento, a gente tem o PT muito queimado, né? Você tem uma perda de adesão do PT muito forte, muitos movimentos de rua, né, conservadores, com um discurso contra o PT. Então, esse discurso da corrupção vai ganhando força a partir das denúncias, depois do impeachment da presidente Dilma, isso só vai no crescente. E aí a gente tem o discurso do Bolsonaro muito focado, num primeiro momento, em relação ao PT, né, e depois a todo o sistema de maneira geral, no embalo da Lava Jato. Então, o que eu quero dizer em relação às condenações, ela tem um peso. No Brasil, o discurso da corrupção, ela tem mais peso e ela funciona mais quando é contra o PT. Tá? Então, quando o discurso da corrupção atinge o PT, ela tem mais sucesso do que os outros. Se você vai falar da corrupção de outros partidos, não pesa como pesa a do PT. Então, é uma estratégia calculada, é uma estratégia que sabe que tem resultado positivo, associar o presidente Bolsonaro, associar a corrupção e o PT. A gente cansa de ver nas redes sociais, as pessoas perguntaram, você vai votar no ex-presidiário? Isso é constrangedor para a pessoa dizer que sim. Então, esse discurso, de fato, é um discurso que ajuda, e os discursos do Bolsonaro, dentro dessa teoria da conspiração, que está presente nas redes sociais, ele tem vários usos. Ele desqualifica o PT e ele desqualifica o STF, ao dizer que, em última instância, o STF ele dá privilégios a determinados partidos e não faz o seu papel que ele deveria fazer e, portanto, é questionável as suas ações e a sua eficiência enquanto representante da população, e não por esse motivo, quando se diz os democratas bolsonaristas, porque é preciso tomar cuidado com essa questão da democracia, porque os segmentos bolsonaristas também se entendem enquanto democratas, porque eles acham que é preciso garantir a liberdade, e garantir a liberdade é garantir a representação que o STF, que a mídia não são capazes de dar para a população. Então, você tem que, hoje, ao se perguntar sobre democracia, é preciso ter cuidado sobre qual democracia nós estamos falando. Então, respondendo a sua primeira questão, eu colocaria essa. Em relação à questão da confiança, eu acredito que o Brasil ele tem problemas sérios de confiança nas instituições e problemas sérios de confiança interpessoal. A questão da confiança interpessoal é muito séria no Brasil. Tá? E aí eu destaco, enquanto essa pergunta que você traz agora, mencionando o que o Ioannis havia mencionado antes, que é a questão de como a gente fazer aspectos institucionais capazes de resgatar a confiança, eu diria, o trabalho do STF, do TSE, foi um trabalho muito bem conduzido. Por quê? Porque nós estamos aí há 2, 3 anos, de uma maneira ainda mais contundente, mas isso já vem antes, com o discurso da fraude eleitoral. O discurso da fraude eleitoral é muito forte, ele perpassou vários pontos que a gente tem da literatura internacional que foi passado aqui.
questão das urnas, que é sobre o procedimento, no caso do Brasil, são as urnas eletrônicas, nos Estados Unidos era a votação por correio. Então, você tem a questão das pesquisas, ou seja, se as pesquisas dão diferente ou se elas dão semelhantes, cuidado que quanto dá diferente também é sinal de fraude. Então, a gente teve aqui efeito disso também, que a gente tem na literatura internacional também que mostra isso, né? E a gente pega os números dos acompanhamentos da FGV, você vai vendo isso, a quantidade, só se fala de urna eletrônica, depois só se fala de pesquisa eleitoral, depois, quando esgotado tudo isso, vamos para a intervenção. Então, você tem esse movimento de tentar queimar todas as... Agora a gente quer anular a eleição, porque, em última instância, se você ficar 72 horas fazendo questionamento nas urnas, é o discurso que eles estão colocando, o presidente, e se for um clamor da população, as Forças Armadas e o presidente pode anular a eleição, que é o discurso que tem sido adotado pelos bolsonaristas. Então, isso tudo, o TSE garantiu uma eleição que era dificílima de ser garantida. Então, mostrou força, né? Mostrou controle. E uma questão que eu vou exemplificar essa questão da confiança interpessoal, qual foi o desafio do TSE, que o TSE conseguiu sucesso nesse desafio, foi que, por exemplo, estávamos fazendo pesquisas de grupo de discussão a respeito da legitimidade da democracia, como os brasileiros viam a legitimidade da democracia, fizemos 8 grupos de discussão sobre esse tema na universidade, e um eleitor dizia o seguinte: você confia na urna? As pessoas têm muita dificuldade de falar, às vezes, que confiam na urna. Então, um deles que sentia dificuldade dizia que não confia. E ele me disse assim: sabe por que não confia? Você já foi abastecer o seu carro? Quando você abastece o seu carro, a mangueira é preta, já reparou? Na mangueira preta, você não sabe se está saindo combustível ali ou não. Ou seja, a pessoa desconfia. A falta de confiança interpessoal no Brasil é muito grande. As pessoas desconfiam de quem está abastecendo o carro. Se elas desconfiam de tudo, elas podem desconfiar, em última instância, também se os votos estão caindo na urna dessa maneira ou não. Então, é um desafio muito grande, é preciso resgatar isso. E uma maneira de você resgatar em última instância, trazer para o diálogo os partidos e trazer para o diálogo a sociedade. Então, a gente já está vendo, por exemplo, a questão dos evangélicos, a Universal já está vindo para o diálogo com o presidente Lula, o MDB já está vindo para o diálogo com o presidente Lula. Então, cortar as arestas é essencial, tanto na sociedade organizada, quanto no Congresso, é essencial para que a gente possa evitar futuramente se deparar novamente com o desafio da extrema-direita. Petra, eu falei para caramba, não sei se eu deixei de responder alguma coisa que você tinha me perguntado. Maravilhosa, Luciana, maravilhosa. Eu quero jogar agora a bola para o Marco, mas se você também depois quiser fazer alguma, e o Johannes também, se quiserem fazer alguma complementação ao que eu vou colocar agora aqui para o Marco, você falou muito da força das instituições, do papel do TSE, que mostrou a sua força. A gente foi para esse processo eleitoral com muito receio, né? Uma questão que eu levanto também, fazendo uma análise do que vocês colocaram, do questionamento do Marco sobre como é que a gente vai fazer para reconstruir essa teia de confiança, né? O próprio jornalismo foi muito, muito atacado quando o Johannes traz para a gente um dado que 80% da população na Alemanha se abastece de informação pela televisão e não pelas redes sociais. A gente tem já aí uma diferença muito grande para a nossa população, que hoje, eu não tenho dados aqui, talvez o Marco possa até ajudar a gente, mas a gente viu um consumo de informação e desinformação muito grande por causa das redes sociais, porque até o jornalismo, como um pilar também da democracia, foi atacado. Tem uma pergunta aqui do Patrick, ele fala o seguinte: dentro dessa questão de força, instituição, questionamento das urnas, qual é o papel da instituição Exército nesse momento, pedindo ou colaborando, ou, enfim, sendo pedido em alguma intervenção federal? O papel do Exército, talvez, nesse último governo, né, como instituição. E quero fazer mais um adendo aqui. Há poucos dias, eu entrevistei no meu programa na CBN o psicanalista Christian Dunker, que inclusive tem ascendência alemã. E ele levantou uma questão que eu acho muito importante. No caso da Alemanha, foi feita uma interrupção,
foi feito um julgamento, foi dado nome aos bois, de quem foi culpado, quem foi totalitarista. No Brasil, essa culpabilização da ditadura não aconteceu, dos algozes da ditadura. Então, talvez queria que vocês fizessem uma pensata nesse sentido de como a gente resgatar o nosso passado também, para que a gente tenha um futuro mais certo em relação à base democrática. Vou jogar essa bola para você, Marco, falando de exército, falando de história e falando de presente. Está fechado seu microfone, Marco? Pronto, desculpa. Eu vou tentar ser breve, até para dar espaço para todo mundo poder falar, porque eu acho que o tempo está meio que já correndo. Eu acho assim, eu acho que o Exército, quando você olhar o Exército, tem uma diferença grande entre aqueles militares que estão reformados, que estavam no governo, e basicamente quem comanda a tropa. É uma coisa meio diferente. Acho que o Exército, como instituição, assim, eu me lembro de entrevistas que eu tive no início do processo eleitoral, com vários jornais, inclusive internacionais, New York Times, outros, enfim, e se fazia a mesma pergunta, o Exército vai bancar o Bolsonaro, o Exército vai dar um golpe, o Exército não sei o quê. Eu sempre dizia que não, que eu achava que não, que eu sempre achei o Exército, assim, como instituição, teve um nível de profissionalização no Brasil bastante grande, né? E eu não vi essa possibilidade. Assim, você não vê manifestação de quem comanda a tropa, etc. O que você via eram militares aposentados, né? Reformados, né? Alguns até tinham recentemente saindo da ativa, mas o fato é que você não via quem comandava a tropa mesmo se manifestando. Então, de fato, o que a gente viu ao fim e ao cabo do processo aqui não foi o Exército intervindo, muito pelo contrário. O Exército não quis se meter nisso. Ele não quis alterar o regramento. O Exército, como uma instituição, ele buscou alguns interesses específicos assim, negociados na política, como deveria, enfim, como uma instituição faz, como todas as instituições fazem. Eu acho especificamente o mais importante mesmo foi o judiciário no Brasil. O judiciário no Brasil ele teve uma dimensão hipertrofiada. E eu acho que, de certa forma, a minha expectativa é que o judiciário ele recolha um pouco agora, porque, bem ou mal, você não vai ter um executivo se contrapondo de forma radicalizada, tentando deformar o próprio papel do judiciário ou a própria visão do regramento básico que tá estabelecido, pactuado no nosso contrato, enfim, em torno da Constituição. Isso não vai acontecer. Enfim, o que o judiciário devia ter feito, já fez, né? Ele teve que ter uma ação hipertrofiada em função da própria proteção de uma série de direitos e liberdades, e principalmente da Constituição. Então, ele teve que fazer isso. E eu acho que isso foi interessante, porque a forma como foi feito, para mim, cria um case. Quando o ministro Alexandre de Moraes fala que as plataformas elas não são só um serviço de troca de informação, mas elas têm uma função também como uma indústria de comunicação, eu acho esse um ponto muito interessante, porque ele pautou a ação dele e deixou apontado claramente que tem que ter um regramento muito específico para o papel das plataformas como um órgão de informação, como se fosse um jornal, um rádio, etc., que tem suas comissões de ética, tem uma série de limitações legais em termos da responsabilidade social que tem na difusão das informações, etc. Ou seja, em vez de ser simplesmente um serviço que provê uma plataforma de comunicação, né, é algo que tem um papel também de informação, dentro da indústria da informação. Então, eu acho que isso serve como um case mundial, né, porque essa é uma grande questão. Por exemplo, a gente teve na Alemanha a discussão entre o governo alemão, né, e o Telegram, né, que inclusive inspirou um pouco aqui a ação do ministro Alexandre de Moraes, num determinado ponto, né? Então, qual é o papel do Telegram? O quanto as plataformas podem simplesmente ser um espaço para
para uma desconstrução, digamos assim, da democracia, né? Para uma corrosão da crença institucional, né? A liberdade de direito, como é que ela é de expressão? Qual o limite dela, como o Popper dizia, né? Assim, você pode usar a democracia para destruir a própria democracia? Não, né? Então, essas questões foram bem interessantes, e eu acho que, nesse caso, o nosso judiciário é um case de estudo mundial, e eu acho que pode ser um padrão até nesse aspecto. Agora, passado esse período, acho que é uma tendência que seria saudável do judiciário diminuir essa ação hipertrofiada, né, e deixar os poderes entre si conversarem mais e se entenderem. É isso que eu acho. Então, eu não vejo assim. Eu acho que o Brasil vai tender lentamente a uma certa volta a uma normalidade. A minha questão é o quanto ela será sustentável se o grau de corrosão da confiança permanecer alto ou for acirrado novamente. O quanto as instituições falharem, por exemplo, na entrega para a sociedade dos compromissos que foram firmados durante o processo eleitoral. E, sobretudo, e eu acho que é o único remédio que eu vejo, é o quanto elas são capazes de ampliar a transparência ainda mais. Foi interessante o presidente Lula, durante a eleição, mencionando várias vezes, quando era questionado e confrontado com a questão da corrupção, que ele tinha, e de fato fez, instituído uma série de medidas, né, e de instâncias de controle e transparência, como não haviam antes. E, de fato, isso aconteceu. Né? O próprio fortalecimento do Ministério Público, né? A escolha enfim, sempre em listas tríplices, né? Para os cargos de aferição enfim, de ação pública dos órgãos de controle judiciário, por exemplo. Então, assim, coisa que não fez o presidente Bolsonaro. Ele simplesmente descartou a lista tríplice e escolheu o que ele queria. Então, para a Procuradoria-Geral da República. Então, na verdade, isso foi necessário, foi importante, mas não foi suficiente. Esse é o ponto. Não foi suficiente. Numa sociedade em que o fluxo de informação se dá em tempo real e as pessoas são impactadas por esse tipo de informação, muitas vezes distorcida, né? Simplesmente o número de milhares e milhões, né? Como a gente monitora lá na Escola de Comunicação, simplesmente são condições necessárias, mas não suficientes para garantir a fidúcia, a percepção e a construção de fidúcia da sociedade nas instituições. Então, eu acho que é muito importante que haja um avanço, digamos assim, em termos do desenvolvimento institucional, no sentido de ampliação da transparência e tradução, digamos assim, das prioridades públicas e do orçamento, do uso do dinheiro público e da confiança nesse aspecto para a sociedade civil. Senão, a gente vai ter um retorno dessa situação mais uma vez. Esse é o meu ponto. Perfeito, Marco. Vou tomar essa como tuas considerações finais, tá? Porque acho que é uma bola que você levanta, inclusive para novas discussões, né? Novos webinars, um monitoramento, novos debates, que eu acho que mais do que nunca é isso que vai ser, isso que precisa discutir para a nossa democracia. Diante de tudo isso que a gente falou, eu queria pedir as considerações finais do Johannes para a gente também, diante de tudo isso que foi exposto e também diante das expectativas, né, Johannes, que a gente tem, não só para a democracia brasileira, não só para a democracia alemã, mas para a democracia em tempos de palco digital. Ja, vielen Dank. Muito obrigado. Olhando para frente, para o futuro, queria descrever um desafio esse que a gente também é confrontado na Alemanha, e Marco citou isso quando falou no Telegram, a regulação das plataformas digitais.
E quando falamos em regulamentação, significa para nós fazer valer as regras, as leis que valem para o mundo analógico, também devem valer no mundo digital. E aí enfrentamos uma grande dificuldade. As plataformas operam globalmente, então o espaço global não é comparável ao analógico que é nacional, e esse é um desafio para a aplicação da lei, e por isso na União Europeia há a tentativa de fazer uma regulamentação comum das plataformas, e aí já temos mais chance, um maior escopo, mais força para fazer valer as regras quando a gente atua como União Europeia em conjunto, e pensando no Digital Service Act e também anos atrás com a RGPD, que é a lei, né, de liberdade e responsabilidade, e isso deve seguir para além da Europa, e aí a gente precisa de alianças globais das democracias para combater fenômenos não democráticos, antidemocráticos no espaço digital, para alcançar uma governança global. Já há cooperações para além da Europa, por exemplo, na OTAN, o governo alemão e o Ministério de Relações Exteriores alemães estão ativos nesse âmbito. Essa cooperação ainda se limita mais à troca de informação, de conhecimento, mas são cooperações importantes nesse combate da desinformação, porque agora, na guerra da Rússia contra a Ucrânia, a gente vê como a desinformação se torna uma arma, e é uma arma psicológica, e não acontece só na Ucrânia, mas acontece e é percebida em muitos outros países. Então, não é uma guerra só contra a Ucrânia, mas outros países democráticos que se tenta desestabilizar. E aí precisamos de mais cooperação entre países democráticos na esfera global para conseguir subjugar, dominar esses fenômenos, tipo a desinformação, cooperação Brasil, Alemanha, Europa e América do Sul. Quanto maior, melhor, como também já temos e vemos em outras áreas, política do clima, por exemplo, e aí se cria uma espécie de clube das democracias para regulamentar as plataformas digitais, a fim de reforçar regras democráticas nas plataformas. Muito obrigado, foi muito interessante e já me despeço agora, mas foi muito interessante. Muito obrigado. Johannes, a gente te agradece. Eu quero as tuas considerações finais, Luciana, para a gente finalizar. Então, a gente perguntando aí se com essas eleições o conservadorismo tende a diminuir no Brasil ou não. Queria as tuas considerações finais desse encontro que foi tão potente e tão profundo. Então, Petra, obrigada. Foi um prazer estar aqui conversando com o Johannes, com o Marco, e eu faço, inclusive, das palavras do Johannes as minhas palavras finais também, sobre a necessidade, né, primeiro o diagnóstico que o Marco falou, ou seja, a necessidade que nós temos de lidar com esse problema, que é um problema que ele pode servir de maneira positiva ou negativa em relação à democracia, e esse esforço, né, eu gostei muito dessa ideia do Clube da Democracia, buscando essa cooperação na esfera global, né, assim como já tem em relação ao meio ambiente, né, sobre o combate à desinformação, que de fato é um problema muito sério em relação à democracia. Então, assim, eu venho reiterar a fala tanto do Marcos quanto do Johannes, porque eu acho que eles foram muito precisos nesse aspecto. Queria dizer também, Petra, que a imprensa, falamos muito do TSE, mas eu queria ressaltar o papel da imprensa tradicional, né, que teve ressaltar, eu achei interessante, quanto o Johannes falou em relação à Alemanha,
né, da confiança que se tem na imprensa tradicional. Eu acredito que a confiança na imprensa aqui, ela ficou no bojo da polarização, ela ficou muito dividida, mas entre aqueles que, entre o aumento que a gente percebeu do adesão à democracia, do aumento que a gente percebeu em relação à adesão à justiça eleitoral, a gente percebe também o mesmo aumento em relação à imprensa, confiança na imprensa. Então, eu acho que foi reconhecida, a população conseguiu reconhecer a despeito de todos esses desafios, e acho que, particularmente depois da pandemia, porque a imprensa foi muito importante na pandemia, ela saiu com uma reputação muito melhor do que quando entrou de 18. Então, eu acho que isso também é importante para a gente ver que, apesar do conservadorismo, porque o conservadorismo, e aí eu vou para a última fala, a última questão, o conservadorismo em si faz parte do jogo. Alguns são mais conservadores e outros são mais progressistas, e estamos aqui para ter uma oscilação de poder, não há problema nenhum. Pode ser, inclusive, muito saudável a oscilação de poder, às vezes mais progressistas, às vezes mais conservadores, isso tem impacto na economia, no equilíbrio. Eu acho que faz parte da democracia, é muito saudável que haja um revezamento. O que a gente não pode permitir são discursos antidemocráticos, porque o discurso antidemocrático nos tira dessa possibilidade de discordarmos e de ter revezamento de poder. Então, assim, tomara, eu torço, né, para que, em última instância, a gente tenha aí um projeto de governo que vai fazer as diferenças, que vai resgatar a confiança. Eu acredito que, paulatinamente, vai ser possível resgatar as diferenças e a confiança, que é essencial, e que a gente possa, então, chegar em 2018, 2026, revivendo o que foi o Brasil nos últimos anos, antes desse radicalismo da direita. Então, essas são as minhas palavras finais. Eu agradeço enormemente ao Marcos, ao Amaro, pela oportunidade de estar aqui hoje com vocês e o prazer de ter conhecido você e a Hans. Obrigada. Realmente um encontro muito especial, promovido pela Escola de Comunicação, Mídia e Informação da Fundação Getúlio Vargas, uma parceria também com a Embaixada da Alemanha em Brasília. A gente contou aqui com o Marco Rudiger, que é doutor em Sociologia, diretor da Escola de Comunicação, Mídia e Informação. A gente contou também com a Luciana Veiga, que contou para a gente, acabou de deixar a presidência da Associação Brasileira de Ciência Política, e o Johannes Hill, que é um consultor em política e comunicação, trabalhando para várias instituições na Alemanha, para esse debate, para essa reflexão tão profunda. Essa é uma das mais diversas reflexões que a Escola de Comunicação da Fundação Getúlio Vargas vai promover. Nós ficamos por aqui, agradecendo a sua audiência, esperando que toda essa conversa tenha fomentado a sua reflexão e olhar para o que é necessário hoje em relação à política, democracia e redes sociais. Tchau, gente. Obrigada e até uma próxima.